É o Museu da História Natural da cidade de Gainesville. Yeah. Diferente da gente que tem vários dentes. Como tem borboleta. Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! Bueno. Um pouquinho de sol na cara, mas nós estamos entrando agora no Museu de História Natural. E aqui tem uma fonte bonita. E o museu tá ali. É o Museu da História Natural da cidade de Gainesville. Yeah. Gainesville. Vamos lá? Vamos lá. Vem com a gente. Ali tem um lugar de borboletas, mas a gente não vai lá. Porque aqui a exibição permanente é gratuita. E lá cobra $14. Como a gente já vai ter de pagar num outro museu que a gente vai hoje, a gente só vai ver a exibição permanente. Proteção. Entrance. Aqui a lojinha. Gente, é um mamute. Eu achei curioso é que ele tem um dente em cada lado em cima e um dente em cada lado embaixo. Diferente da gente que tem vários dentes, esses são o dente do mamute e o dente do mastodonte, que eles têm diferença. Oh, interessante. Esse é o mastodonte. E esse gozado, ele tem 2 blocos de dente em cima e 2 embaixo, diferente daquele que estava na frente, mostrando um só. É que esse é mais novo, ele tem os dentes de leite ainda. E aqui a representação dele. É grande, hein? É grande. É grande. Os mamutes e os mastodontes não eram parentes do dinossauro, eles eram mamíferos. Por que não eram dinossauros? Porque os dinossauros viveram há 65 milhões de anos e os mamíferos ainda não existiam. Além do que, a Flórida não tem fósseis de dinossauros. Isso porque esses bichos são de aproximadamente 4,5 milhões de anos atrás. E a sua extinção tem 3 teorias mais plausíveis. A chegada dos humanos e com eles a caça excessiva. Mas eu acho isso meio fantasioso, afinal não eram tantos humanos assim. 2. Alterações climáticas entre 15 mil anos a 10 mil anos atrás. O clima dos Estados Unidos estava mudando. Época de muito de gelo e o que pode ter ocasionado a eliminação de fontes de alimentos deles. Essas alterações também podem ter afetado o tempo de nascimento, expondo eles a inadequadas condições de sobrevivência. 3. Algumas doenças podem ter sido introduzidas na América do Norte, causando a extinção de vários animais, e com isso, eles acreditam ter sido uma epidemia, infectando numerosas espécies altamente contagiosa e com uma alta taxa de mortalidade. E sabe por que não vemos fósseis de dinossauros na Flórida? Porque a Flórida não existia, estava abaixo do oceano. Sim, então encontramos no máximo fósseis marinhos aqui, e os fósseis mais antigos achados foi de uma tartaruga gigante da época dos dinossauros. Esses fósseis que aqui vemos têm milhões de anos, datam entre 2 milhões e 10 mil anos atrás. Dê um like ou dislike, mas interaja conosco. Assim, o YouTube entende que o nosso vídeo tem conteúdo de interesse e nos indica para mais pessoas para nos conhecer. Não se esquece de comentar o que você está achando dos vídeos. Como tem borboletas. Milhões.
Localizados por lugares, tipos de borboleta. Aqui eles têm um laboratório de pesquisa para guardar os vários espécimes. Olha que beleza. Aqui eles estudam que beleza. Essa é a cabeça de uma belfrage. Olha que coisinha mais estranha. E a belfrage é essa aqui. Ai, a cabeça de uma tartaruga. Aham. Que babaca, cheio no carro. Esse é ele aqui e ele aqui. Para você ter noção do Titanes e o tamanho real dele, veja como ele é alto e grande. Cada onda é um ano. Então, é essa e aquela. Esse lá atrás. Esse e esse aqui atrás. Esse aqui. E não vejo ele, o esqueleto dele aqui. Para ter uma ideia do tamanho disto.
Hoje, mais de 36 mil índios americanos vivem na Flórida, representando mais de 300 tribos, bandas e grupos. Nos recordes do censo, perto de 500 mil pessoas se dizem descendentes dos índios americanos. Mais de 2 mil pessoas são parte da tribo Seminole e mais de 500 da tribo do Mixuque. São reconhecidos pelo estado como tribos floridianas. Mais ou menos 500 pessoas formam a tribo Creek, com menos expressão na Flórida, vivendo no norte da Flórida, mas sediada no estado do Alabama. Os Seminole e os Mixuque são autossuficientes e são conhecidos por seus lucrativos cassinos e também por ter a iniciativa de restauração do Everglades, serviços de saúde, um jornal tribal, escolas, atrações de turismo e educacionais como museus. A tribo Seminole comprou Hard Rock Café, 3 cassinos em 3 cidades, pela bagatela de 464 milhões de dólares, o que daria 965 milhões de reais no câmbio de 2007. Hoje seria 556 milhões de dólares, que ao câmbio de hoje daria em reais quase 3 bilhões de reais. Portanto, valorizou muito o patrimônio. Obrigada por nos assistir até agora. Dê like, comente, compartilhe, se inscreva clicando no logo. Aqui tem um vídeo que possa te interessar em nossa playlist. Vem com a gente!